Bem-vindo, pessoal, ao canal Retorno do Clássico. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é um teminha complicado, né? É o tema do detalhe no canto. A gente investe muito tempo, né? Muita dedicação aos coleiras e eventualmente a gente é surpreendido aí com alguns detalhes, né? no canto. A gente chamava de defeito, hoje o pessoal chama bastante de detalhes, né? Então eu vou estar comentando um pouquinho quais são os principais detalhes no canto do terceira nota, se existe salvação e demonstrando alguns defeitos para que vocês entendam o que são esses detalhes, né? Até marquei defeito aqui, mas são detalhes no canto. Pessoal, seguinte, canto terceira nota, a gente já sabe que ele se define pelo conjunto de 3 notas diferentes, né? O twi da entrada, o zel do meio e o cell da terceira nota, né? Do arremate do canto. Ele tem que ter esses 3 blocos. E um ponto importante, essas notas elas devem se repetir em blocos mínimos de 3 repetições. A entrada tem que ter no mínimo 3 notas, twi, twi, twi. A nota do meio, zel, zel, zel. E a nota do arremate, tchau, 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 tchau. Então, ela deve no mínimo ter essas 3 notas. Isso é o canto terceira nota. A gente vem trabalhando, né? Todos os criadores veio trabalhando ao longo do tempo e conseguiu ir aumentando essas notas. Então, sim, quanto maior o número de repetição dessas notas, melhor é o canto. Porém, tem alguns pontos que a gente precisa estar observando no canto da terceira nota, né? Então, o espaçamento entre elas deve ser uniforme, tá? A gente não pode ter twi, 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 twi. Isso não é legal, é um detalhe no canto, né? A nota seguinte, ela não pode ter menos repetição que a anterior. Por exemplo, você não pode ter um canto dando a entrada 5 de meio, volta para 4 de arremate, e daí depois vai para a terceira outras notas. Não é um detalhe legal. Ele tá dentro do que se pede, dentro das 3 repetições, mas você teve mais entrada do que meio. É algo também que não é legal aí pro canto terceira nota, né? E a sequência de notas precisa ser respeitada. Às vezes você vê muito colher tui, 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 tchau, 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 zau, 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 tui, tui. Isso é errado, pessoal. Isso não pode. Você não pode repetir nota fora dessa sequência, tá? Então isso é importante a gente ter em mente e ter esse cuidado. Estou trazendo aqui, pessoal, quais são os principais detalhes aí no canto do terceira nota, né? Então, notas estranhas. Qualquer nota diferente do twi, zel, tchau é errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é comum pegar nota de outros pássaros. Calopsita, vou estar mostrando para vocês aqui um detalhe de um pardo que estava pegando uma nota de calopsita. Canário do reino, qualquer outro pássaro, pessoal, não tenha perto que vai atrapalhar o encarte do seu coleira, tá? Sequência incompleta. Pessoal, coleira ele tem que ter a entrada, meio e arremate e as 3 repetições. Tui, tui, tchau, tchau é para fibra, é para outro tipo de canto, não é no canto clássico, ok? Canto sujo, aquela questão de tá dando churiado no meio e tal, ele não tá cantando limpo. O canto, quando tá encartado, tá perfeito, ele não tem churiado. O churiado é o momento que ele tá lá quietinho no prego dele, que ele tá fraco, é o momento que ele pode churiar. Mas no momento que você abriu para cantar, ele tem que cantar limpo, tem que cantar as notas conforme pede a sequência, tá? Repetição errada. Incluir nota de entrada no final, misturar notas, isso é errado, isso é um defeito. É um detalhe, né? Só que isso acontece, depois eu vou explicar um pouquinho, com o pássaro frio. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso se tornar um vício no canto dele, tá? Mistura com chamadas, aqueles cantos afobados que sai dando umas entradinhas no meio do canto, no final do canto, imediatamente ali no final, isso não é legal. Tá? É um detalhe também. O canto curto, o que é o canto curto aqui? Comentei atrás, né, aquela sequência incompleta, tui, tui, tchau, tchau, é errado. E principalmente, pessoal, às vezes você vê um canto, poxa, o coleira
cantou um canto comprido, enorme, mas ele deu 2 de meio. Pessoal, deu 2 de meio ali, não respeitou o mínimo das 3 notas, tá errado. Ah, ele deu as 3 notas, mas deu 2 notas de arremate, tá errado, tá? E aquela questão que eu falei, né? A sequência a gente tem que respeitar. Quando você deu 3 de entrada, tem que ser no mínimo 3 de meio, no mínimo 3 de arremate. Ah, dei 3 de entrada, dei 4 de meio. O arremate tem que ser no mínimo 4, senão você perde melodia, você perde o que pede. E os outros 2 últimos aí, né? O tim, esse é aquele som instalado, no final do canto, meu Deus do céu, chega a doer a alma, né? E a abertura de canto, cada lugar tem um nome, abertura, rasgada, corrida, cafezal, aquela rasgada mesmo no canto, a hora que termina de dar as notas, dá aquela outro que dói a alma também, pessoal, tá? Passando aqui, vou falar um pouquinho sobre quais são os 3 blocos, né? Contaminação por outras espécies, canto com coleiro fraco e a herança genética aí, ou convívio com outro coleira que dá esse detalhe, tá? Então, contaminação por outras espécies, pessoal, afasta as outras espécies, não deixe perto, no mesmo ambiente ali, respeite, é só o coleiro e o encarte dele, não pode ter outros pássaros, tá? Começou a pegar alguma coisinha que você percebeu ali no canto, encapa o coleiro e aumenta o som para o encarte ser o dominante. Você tem que fazer o coleiro respeitar o encarte naquele momento, encapar ele, garantir que ele vai estar o menos agitado possível para poder continuar com o encarte. Eu vou sair aqui da tela e mostrar para vocês um pouquinho um defeito que eu peguei com uma pessoa que compartilhou o canto do pardo dele comigo, né? E eu ouvindo os pardos dele para poder dar algumas sugestões para ele. A primeira sugestão que eu dei foi: afasta essa calopsita, tira ela de perto. Quer ver, pessoal? Vou passar aqui pro aplicativo para poder mostrar para vocês. Um minutinho só. Pessoal, estamos aqui agora no aplicativo. Eu separei só essa parte do canto, né? Onde que eu identifiquei esse detalhinho que estava começando a iniciar no pardo. É um pardo novo, estava chureando bem, com notas muito boas, comprido, bastante repetição de notas de meio e arremate, tá? E se ele não tivesse se atentado a isso, se não tivesse passado o vídeo que eu consegui observar isso e passado para ele, poderia ter perpetuado, né, esse detalhe no canto e não conseguiria recuperar depois, tá? Então, pessoal, ele tinha um calopsita no mesmo local. Vou soltar aqui para vocês observem principalmente a última nota desse canto. Conseguiram perceber, pessoal? Nessa última nota aqui, ó, vocês percebem ela até mais comprida. E eu vou soltar aqui novamente para vocês, para que vocês possam perceber o que estava acontecendo. Conseguiram perceber, pessoal? Ele já estava começando a pegar aquele rugido, né, da calopsita, aquela chamadinha da calopsita como uma nota. E isso pode acontecer, pessoal. Então, afastem, não deixem outros pássaros de outra espécie junto ali com o coleiro quando você está fazendo o encarte, ok? Pessoal, voltando aqui para os nossos slides aqui, coleiro cantando fraco, né? Esse aqui é um outro bloco de defeito, só que isso não é um detalhe, né? É o que? Você precisa respeitar os momentos de muda e retorno da muda. São momentos que o pássaro está mais fraco, ele tende a churear, a bagunçar um pouco a sequência de notas, tá? Então tem que tomar cuidado. Não abrir o coleiro em outros ambientes, não é o momento de você sair, abrir ele pro lado de fora da casa, levar para um outro local onde tenha outros pássaros. Respeite ele, deixe o momento dele, deixe ele ficar pronto, né? Para daí você poder tá levando ele. Afasta a fêmea, não deixa a fêmea porque você vai deixar ele agitado, ele tá fraco e o risco de que sequência errada de notas se torne fixa é grande. Então
afaste a fêmea, não deixe outros coleiros perto para não ter disputa, não é o momento dele disputar, ele tá fraco, respeite o momento dele, tá? E pessoal, o terceiro bloco, que é a parte de herança genética ou convívio com outro coleiro que tem esse detalhe, esse é difícil, pessoal. Esse aqui, ó, não tem salvação. Teu coleira deu tim, deu abertura, ele vai ter esse detalhe para sempre, não tem como você corrigir, tá? Ele pode não dar esse detalhe no momento em que ele tá forte, em que ele tá cantando ali, talvez perto da fêmea, alguma coisa, ele vai manter, só que em determinado momento, quando ele estiver fraco, ou quando ele estiver chegando para muda ou voltando da muda, ele vai dar. Se você tiver pardo perto, vai pegar. Se tiver outro coleiro perto, vai pegar, pessoal, tá? Então não deixe perto de coleiro que tem esse tipo de detalhe. É muito importante você conhecer o pássaro que você está colocando perto do seu. Conheça o outro coleiro se você vai trazer perto, porque se ele tiver algum desse detalhe, seu coleiro ouvir, a chance dele pegar esse tipo de detalhe é muito grande, né? E conheça a origem do seu pardo, saiba quais são os pais, né? Porque se eles tiverem esse tipo de defeito, inevitavelmente seu pardo vai ter também, tá? Genética é muito importante, pessoal. Muita gente não valoriza isso, mas acreditem, genética traz canto curto. Se os pais têm canto curto, ele vai ter canto curto, é a tendência, é a genética. Se ele tem detalhe no canto, os pais vai passar para o pardo vai ter também. Isso, a abertura de canto, até o pessoal brinca, né? O coleiro do cafezal é o coleiro que dá a abertura do canto. Isso a gente já carrega, né? Carrega esse tipo de genética. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com vocês. Mais este vídeo, deixe seu like, compartilhe, colabore com o canal. E espero vocês aí na próxima semana, deixando aí meu contato, caso vocês queiram conversar, trocar algumas ideias, mandar o vídeo do seu passarinho pra gente tá ouvindo aqui, tá podendo comentar, poder contribuir com vocês aí. Tá aí o meu contato, pessoal. Um abração, até a próxima, espero vocês aí na próxima semana. Valeu, pessoal, tchau, tchau!